Alô, amigos! Estamos iniciando o Conexão Itália 2018, uma série de entrevistas que estarão acontecendo aqui na Itália para todos vocês. E o início dessa temporada é com a enóloga Bento Gonçalvense, Mônica Molinari Rossetti. Eu agradeço a Mônica, que ela esteve aqui nos estúdios da Rádio Conegliano, da Veneto Globe, aqui na Itália, realizando essa entrevista. Obviamente, vamos conhecer uma entrevista muito simpática, onde vamos conhecer a história da Mônica. Bom, nós estamos aqui hoje com Mônica Rossetti, Mônica Molinari Rossetti, uma Bento Gonçalvense brasileira que está vivendo aqui na Itália há aproximadamente 10 anos. Mônica, é um prazer te reencontrar e principalmente ouvirmos um pouco da tua trajetória. Olá, um prazer é meu, estou super feliz desse encontro, porque já há alguns anos eu acompanhava essa trajetória desse projeto e agora eu estou bem feliz de fazer parte, pelo menos um pouquinho disso também. Bom, começamos com a carreira da Mônica, principalmente, é claro, a parte enológica, que é hoje que tu desenvolve, é um projeto, uma nova etapa da tua vida, um novo projeto, mas falamos do teu início de carreira e o percurso. Então, minha vida no mundo do vinho, ela já soma 17 anos. Eu comecei a estudar com 15 anos na antiga agrotécnica, né? Cefet, hoje IFE, de Bento Gonçalves. Eu fiz o curso técnico e também a universidade ali. E depois eu comecei a trabalhar muito cedo na Chandon do Brasil. Foi o meu primeiro estágio e depois eu trabalhei por 3 anos lá no laboratório, controle de qualidade, e foi uma experiência fantástica para o meu início de profissão, pela seriedade que é essa empresa. E logo depois da Chandon eu comecei com a Lídio Carraro, no Vale dos Vinhedos, onde eu fui enóloga responsável e diretora técnica até dezembro de 2017, desde o início, desde 2001 até dezembro de 2017, e aí então foi onde eu vivi de uma maneira mais aprofundada, diria, toda a evolução que teve o vinho brasileiro, porque foram os anos realmente que se buscava essa fermentação fora dos tanques, eu digo, ou seja, buscar mudar, melhorar, se adaptar com as novas tendências e principalmente buscar um vinho que tivesse uma identidade Brasil. Eu, nesses anos que eu trabalhei efetivamente no Brasil, vivi esse percurso, seja com investimento em novos vinhedos, seja com a busca por vinhos que pudessem expressar essa alma brasileira, com novos métodos de produção. E com essa responsabilidade, na verdade, iniciou a minha vontade de vir à Itália para buscar uma formação a mais, e por isso que eu estudei aqui em Conegliano também. Na verdade, eu participei do Interateneo, ou seja, Conegliano, San Michele all'Adige, Verona e Udine, que são as universidades do Nordeste da Itália que fizeram essa especialística, né, esse pós, essa especialização, na verdade, que eu vim para cá para continuar o estudo e da mesma maneira para entender o que estava acontecendo aqui na Itália e para tentar buscar a pergunta que eu tinha desde a época da faculdade, ou seja, o que precisa ser feito para ter um vinho de alta qualidade. Como é que tem que ser? Quais são os descritores do grande vinho? E então, no meu percurso, eu vinha para também degustar em várias regiões da Itália, para poder fazer algumas safras aqui e com isso ganhar experiências. Então, eu vim em 2002, em 2013 e 2005 com esse objetivo. E, felizmente, quando eu me inscrevi na especialização aqui, eu recebi um convite para iniciar a trabalhar numa empresa fantástica aqui na Itália, que é a Ferrari Spumanti, onde eu iniciei o meu percurso profissional como enóloga aqui. E abriu muitas portas no sentido de poder ser aceita, né, como uma enóloga estrangeira, no caso, numa comunidade que, claro, essa é uma empresa líder, então tem um objetivo de intercâmbio muito grande.
Mas para mim foi uma escola de vida também, para poder ter contato com coisas que eu ainda só tinha em termos de leitura, e na verdade nesse caso eu comecei a botar a mão realmente e a poder sentir dentro de mim o que é esse aprendizado, essa experiência. Então isso, depois comecei a prestar consultoria para muitas empresas aqui, como enóloga, não apenas trabalhando na Ferrari Espumante, mas trabalhando em outras empresas como enóloga, e nisso se passaram 10 anos, né? Trabalhando no Trento, na Toscana, na Úmbria, no Friuli, no Alto Adige, no Piemonte, e é o que eu faço ainda hoje, na verdade, depois de 10 anos trabalhando entre Brasil e Itália. Hoje presto consultorias, inclusive com uma empresa minha, né, de assessoria para vinícolas. Mas antes de chegar nesse teu novo projeto, é claro que devemos salientar algumas passagens. Primeiro, o teu projeto Copa do Mundo. Como é que você sentiu aquela sua ideia, aquele desenvolvimento e o resultado? O projeto da Copa do Mundo foi uma grande plataforma para poder falar de vinho brasileiro no mundo. Então, assim, senti como um grande desafio, porque nessa época, anos 2011, 12, 13, 14, enfim, eu vivia um pouco no Brasil, um pouco na Itália, para poder acompanhar todo o trabalho técnico de responsabilidade que eu tinha no Brasil e também os trabalhos que eu estava desenvolvendo aqui na Itália. Abraçar um projeto grande assim precisa de dedicação completa, e eu decidi de ficar muito tempo no Brasil, e achei que era importante justamente porque o mundo não conhece o Brasil enológico, e era uma oportunidade de falar que existe uma enologia em desenvolvimento, existem vinhos que valem a pena e existem muitas pessoas trabalhando em prol disso. E foi maravilhoso porque eu pude ser um pouco porta-voz desse movimento que estava acontecendo no Brasil. E eu estudei justamente a característica de alguns vinhos para poder falar dessas particularidades, né? Desde do estilo do próprio vinho até o conceito, o briefing do projeto e todas as oportunidades que nasceram. Então foi extremamente interessante. De um lado, você teve essa experiência maravilhosa que te levou até um resultado importantíssimo na mídia. Porém, da outra parte, também você buscou o seu conhecimento através de uma participação muito direta e simples, quando você participava da vida de um parreiral, da vida de uma parreira. Sim. Desde o início até a colheita. Você poderia falar um pouco dessa sua experiência também aqui, com muita humildade, que você começou na Itália? Sim, eu vim para cá, então, como eu comentei antes, a trabalhar durante o período da safra, e trabalhei justamente na base, ou seja, fazendo as atividades de vinhedo, a colheita, as trasfegas, enfim, as atividades cotidianas que existem numa empresa como um operário normal, e isso foi um aprendizado muito grande, porque eu comecei assim no Brasil também, ou seja, eu acho que quando a gente conta um trabalho, a gente precisa antes ter feito. E o vinho, a gente entende de verdade a essência que tem esse produto quando a gente suja as mãos de vinho. E no meu percurso, felizmente, eu tive isso no Brasil, cresci com isso lá. Aqui na Itália comecei na base também, e aí que me deu a sensação de entender como aconteciam as coisas aqui, né? Quais eram os diferenciais, a mentalidade, a tradição, o que significava isso, né? Esse modo de pensar o vinho, desde a base. Eu trabalhei por 3, 4 safras dessa maneira, inclusive até 2006, e em 2007 eu já comecei como consultora. Então, nas mesmas empresas, em especial Nelle Tenute Lunelli, que foi onde eu fiz algumas safras também, eu voltei para coordenar a equipe na qual eu participava antes. Então, dessa maneira, eu comecei a crescer dentro do meu percurso profissional aqui, além dessa coordenação de safra, trabalhando com a criação de outros vinhos, e da mesma forma, acredito que é justamente essa humildade com a natureza e com a mentalidade das pessoas que faz com que a gente entre em alguns lugares e possa interpretar realmente aquilo que o território pode dar e aquilo que as pessoas estão pensando, para tentar fazer grupo e principalmente ser respeitado pelo aquilo que se pensa, por aquilo que se propõe.
Então foi uma escola de vida, uma escola profissional, mas foi algo que me deu consistência depois para continuar crescendo no meu trabalho. E através desse trabalho, essa relação Brasil-Itália, creio que você obviamente não gostaria de, enfim, de que tu pudesse buscar um aprofundamento nessa questão, somente uma introdução. Nós vamos fazer uma nova puntata mais para frente, mas de pequenas diferenças entre Brasil e Itália, se nós falarmos nesse setor do vinho. Você tem experiência no Brasil, tem experiência na Itália. Vamos falar do aspecto positivo desses dois países. O que nós podemos contar aos nossos ouvintes? De similaridades. Bom, acredito assim, o vinho no Brasil nasce na nossa Serra Gaúcha em modo mais consistente, né? Tanto hoje, ainda o Rio Grande do Sul é responsável por 90% da produção, e a Serra Gaúcha, onde teve uma forte imigração italiana, desenvolveu. Então, quer dizer, a alma Itália é muito presente no nosso vinho. É claro que essa região ficou por muito tempo isolada, com aquele pensamento do vinho de muitos anos atrás. E a Itália, na verdade, mesmo que tenha deixado esse legado, ou com os imigrantes que levaram, né, essa tradição para lá, teve que se adequar no tempo, porque sendo o maior produtor mundial de vinhos hoje, tem a responsabilidade também de liderar tendências, de saber produzir e comercializar. Então teve que fazer algumas adaptações que hoje são inspiração, né? Então eu acredito que existem algumas regiões na Itália que são pequenas e um pouco mais isoladas, no sentido que preservam uma mentalidade de alguns anos atrás, que são muito similares ao que o Brasil vive hoje lá. E tem outras regiões mais desenvolvidas que tiveram que buscar essas tendências que o mundo impõe. Mas eu acredito assim que o modo de pensar é sempre a mesma conexão, o sentir, né? Aquela questão de ser italiano na Serra Gaúcha e ser italiano aqui na Itália é muito parecido. Tanto que quando eu viajo por outros países no mundo, e mesmo dentro do Brasil mesmo, né, onde são regiões desenvolvidas que não são de italianos, é muito mais parecida a mentalidade da Serra Gaúcha com a nossa mentalidade do Vêneto, por exemplo, do que o Rio Grande do Sul com outras regiões produtoras que não são italianos que conduzem, né? Então esse legado que se carrega é muito se mantém vivo. O que é diferente é que a Itália já fez um passo muito importante dentro do desenvolvimento enológico e vitícola, e o Brasil está vivendo isso nesses anos, né? Então são 15 anos, na verdade, que o Brasil realmente escolheu de buscar se aperfeiçoar e buscar esses novos conhecimentos na parte técnica para buscar melhorar, inclusive, o seu vinho. E é um caminho que nunca acaba, mas é um caminho que a Itália, obviamente, hoje está um pouco mais evoluída, porque dita essas tendências, buscou muita pesquisa e há muito mais tempo está na estrada fazendo esse tipo de percurso, né? E então acho que o Brasil tem que olhar não só a Itália, mas olhar o mundo que está e continuar essas mudanças, esses aperfeiçoamentos que já aconteceram e que com certeza vão sempre dar mais valor para o vinho brasileiro. A Itália, com mais de 2.000 anos de história, teve coragem, aproximadamente 40 anos atrás, de tomar uma decisão muito forte e romper com um passado, uma estrutura que estava começando a dar problemas e buscar um novo percurso. Será que o Brasil também não está chegando a esse momento que ele precisa buscar para chegar no top, no auge, com seus bons produtos? Já é uma história de 143 anos. Sim. Será que não é esse o momento que precisa dar exatamente a coragem de buscar esse plus, esse algo a mais? Sim, com certeza. Eu acredito que o Brasil, quando começou algumas experiências com a exportação, fez com que se abrisse e se colocasse em discussão, ou seja, levar o modo de pensar e de comunicar o vinho para fora e receber pessoas de outros países dentro do Brasil fez com que tivesse muita interação. Além disso, as novas gerações que estão estudando têm vontade de fazer essa mudança, de buscar essa identidade, de buscar esse melhoramento.
E isso está se refletindo, inclusive, nas escolhas. Hoje a gente percebe que tem várias regiões produtoras, não só mais a Serra Gaúcha, mas dentro do Rio Grande do Sul e dentro do Brasil, nós temos vários polos de produção, e isso é sinônimo de evolução, isso é sinônimo de crescimento, de pesquisa que está acontecendo. Então, o caminho com certeza é esse. O recado já foi dado, já foi entendido. Eu acho que é questão de tempo, porque o tempo do vinho é um tempo mais longo. A gente, quando planta, quando faz um vinhedo, espera para produzir, espera para amadurecer. Quer dizer, a mesma colheita, o vinho ele precisa amadurecer. Então, assim, não são coisas medidas em dias ou em meses, mas são coisas medidas em anos, de muitos anos, para ver a evolução de um país vitícola. Mas eu acredito que o Brasil hoje já tem a lógica, a filosofia certa para seguir e avançar sempre mais. Bom, não vamos contar tudo no primeira puntada, nosso primeiro programa, agora vamos saber um pouquinho da tua vida pessoal. Afinal, você cidadã ítalo-brasileira, suas origens? Então, a minha origem por parte de mãe é no Vêneto, Molinari, Breganze, Vicenza. Por parte de pai é na Lombardia, Rossetti, né, é o sobrenome da família, Lombardia entre Crema e Cremona, numa cidadezinha que se chama Riparta Arpina. E eu vim justamente, como eu contava antes, por um motivo, quando eu me encontrei com o mundo do vinho, e felizmente aconteceu muito cedo esse encontro com a minha vocação. Queria aproveitar isso para conhecer um pouco mais da minha origem também. Então a Itália era fantástica nesse sentido, porque além de descobrir as origens da família, me dava uma experiência profissional importante. Então eu viajei para cá, viajei nessas regiões e busquei criar toda um pouco a árvore de história da família, e isso foi muito gratificante. Esse foi uma outra coincidência, né? Minha vida, felizmente, foi cheia de coincidências felizes no meu trabalho. Eu sempre tive uma experiência super positiva aqui na Itália também, quando eu vim para cá, porque eu conheci algumas pessoas que moravam exatamente na cidade aonde morou o meu antepassado antes de ir para o Brasil. Mas isso eu não sabia na época, quando eu estava fazendo a pesquisa para a minha cidadania italiana. E eu acabei voltando para a Itália, na minha primeira viagem, indo para Vicenza. Morei exatamente na Via Refosco, que entre outras coisas é o nome de uma uva. E depois eu descobri que os meus antepassados tinham morado nessa cidade, em Sarcedo, tinham casado em Breganze e depois foram para o Brasil. Isso em 1875, né? Eu voltei para a Itália, a minha primeira residência foi exatamente nessa cidade. Hoje, nesse ano, eu vou casar, e a gente escolheu de casar exatamente nessa mesma igreja, nessa mesma cidade onde casaram os antepassados, mas principalmente porque eu acredito que quando a gente conhece um pouco mais da nossa história e valoriza os sacrifícios que foram feitos, a coragem que eles tiveram, isso dá um legado, um ensinamento importante para a gente também. Então, quis percorrer ao contrário o que eles viveram mais de 100 anos atrás. Uma história fantástica. Deixo o espaço à tua disposição, vamos nos encontrar em breve numa outra puntada. Deixo aí que você deixe um abraço aos teus amigos que estão nos acompanhando, tua família, enfim. E também quero agradecer muito a tua família, em especial a tua mãe, que acompanha os nossos programas. Muito obrigado. Com certeza. Eu só tenho que agradecer, na verdade, né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui, que eu te estimo muito pelo teu percurso profissional e pessoal. Agradecer a Bento Gonçalves, porque eu vivi momentos maravilhosos aí durante todo o meu percurso de trabalho e também de vida ali nesse período que eu tive, em todas as ocasiões da Copa do Mundo, com todo o carinho, todo o apoio. Agradecer a Itália quando eu vim para cá, porque eu tive um recebimento, uma acolhida fantástica em todos os lugares onde eu tive, muito respeito e também muitas oportunidades. E principalmente a minha família, porque eu amo com todas as minhas forças a minha família, e eu acho assim que eles deram a força para fazer tudo aquilo que eu fiz de verdade, mesmo que hoje a gente esteja distante. Eu tive essa
oportunidade na vida de ter muita fé, de acreditar no meu trabalho, na minha paixão pelo vinho, mas com certeza se eu não tivesse tido o amor da minha família, hoje isso não teria o sabor de vitória que tem de poder compartilhar essas conquistas com quem a gente ama de verdade. Eu quero agradecer à enóloga Mônica Rossetti, ítalo-brasileira, pela sua visita aqui aos estúdios da Rádio Conegliano, RSCom Itália. Agradeço a Gianfranco Ceschin, da Veneto Globe, pela possibilidade de produzir esse trabalho, e ao regista Francesco D'Alvera, que tem uma paixão muito grande por esse trabalho e principalmente pela nossa cultura ítalo-brasileira. A todos vocês, agradecendo a Mônica e cumprimentando pela sua trajetória, pela sua história, lembrando que as imagens são do seu arquivo pessoal e representam uma parte da sua história. A todos vocês, muito obrigado e até o próximo encontro com o Conexão Itália.